Ao vivo! Aleluia! Deixa eu mandar aqui o aviãozinho para todo mundo. Pastora tá chegando na área. Vai caber nós dois aí? Lógico. Já tem que enquadrar do primeiro antes de entrar. Vamos lá. Mandando convite para todo mundo. Já estamos ao vivo. Manda pra Mônica, mano. Vou mandar. Ângela, Rafael Ribeiro. Vou mandar para todo mundo aqui. Deixa eu ver, amor, o enquadramento. A galera tá chegando Acho que aí. eu vou ter que pegar um... Aê, William Mote, Pedro, Zuila Bonassa, Gide Lecrode, Rafael Ribeiro. Baixa um pouco assim. Deixa eu mandar mais aviãozinho. Não, porque o meu ele corta, tem que ser assim, bem alto. Vamos lá. Emanuele, deixa eu mandar aqui pra Emanuele. Vamos lá, galera chegando aí, aguardar o pastor Jair chegar. Estou emocionada já. Mandando convite para todo mundo. Linda, né, Camila? Seu Ailton, Rafael, Gi, Giovana, Pedro, Antônio, Suelen, Simone, Zé Rubens, William Mote, Pedro, Gide Lecrode. Aleluia. Guardando aí o pastor Jair chegar, já vou mandar um aviãozinho para ele aqui. Tá ligado. Jair Ávila Júnior, mandei aqui o convite. Não sei se o pastor vai acessar pelo perfil dele ou da igreja lá. Mas ele entrou? Não tô vendo ele aqui. Espera ele entrar. Tô mandando aqui os aviõezinhos. Pastor Jair chegou na área. Glória a Deus. Já vou chamar pro vídeo aqui o pastor Jair. Glória a Deus. Jair Ávila. Pastor. Glória a Deus. Galera chegando aí. Maiara, chegou a filha. Seja bem-vinda. Pastores, Hello. que honra. Hello, tá escuro aqui. Calma aí que a gente vai ajeitar Tá aqui. tentando, não acho luz pra por aqui, que não tem tomada. Galera tá chegando aí, pastor. A Gabi chegou, seja bem-vinda. Aí até o pessoal de Rio Preto, ó. A Natália Rocha chegou aí. Tá muito escuro pra vocês? A nossa tá muito escura. A Agatha chegou. Tá legal, pastor, dá pra ver. Kemily chegou, o pessoal tá chegando. Dá pra ver essa minha espinha aqui, ó? Adolescência, pastor, adolescência. Dá pra ver vocês. Nem dá pra perceber. Vocês veem que eu tenho cabelo branco ou não? Glória a Deus. Tá bom. Poxa, pastores, para nós é uma alegria ter vocês com a gente aqui. Eu vou falar bem pouquinho, que a gente quer ser abençoado por vocês. Fala pouquinho. A gente quer ser abençoado aí, mas hoje eu estava fazendo uma reflexão, né, desse tempo que a gente tem caminhado juntos, né? E até no flyer que a gente divulgou a live, estava lá, né? 10 anos caminhando juntos, 9 anos desde que começou a célula em Tupã e 7 anos como igreja, né? E eu comecei a lembrar, né? Dos 10 anos, a gente chegando lá no dia do aniversário do pastor, seminário de batalha espiritual em Marília, né? 31, eu com 170 quilos, né? Dia 31 de outubro de 2010, ó, tá quase fazendo 10 anos. E aí eu fui pesquisar, né, pastor, quando começou a célula em Tupã, eu encontrei uma primeira foto ainda junto com o Pedro, com a Gabi. A primeira célula em Tupã foi dia 29/11 de 2011. A primeira célula em Tupã. Então são 9 anos já da primeira célula. Semana que vem faz 9 anos. E dia 16, terça-feira passada, fizeram 7 anos desde que a gente inaugurou a igreja oficialmente, né? E quantas coisas, né, pastores? Quanta história, né? Muita história.
O Glória a tempo Deus. A gente voa, quer ser abençoado por mas vocês. somos A Jo vai dar um bem-vindos aí para vocês. Depois a Passa gente bem rápido. sabe que sempre pais e apóstolos como vocês são aí para nossa regional, sempre tem uma palavra apostólica para novo ciclo. Eu? É? Pode Oi, falar, você já falou tudo. amém. Oi, bem-vindo. Amém. Oi, pastores, é uma honra estar com vocês. O porta-voz da dupla, como vocês já sabem, é o Alan. Então, como eu já estou acostumada que ele não me deixa falar muito, eu não estou nem preparada para Então este momento. ora aí, a gente deixa os pastores abençoados. Nossa, não vai fazer isso comigo, eu tô Isso. tremendo, suando. Porque eu te zoei, né? Tá bom. Ora com força. Tá bom. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai. É com muita gratidão que nós estamos aqui, né? De uma maneira totalmente inédita. Acho que nunca nós imaginaríamos que estaríamos comemorando o aniversário da nossa igreja de forma online com nossos pastores. Senhor, mas eu quero te agradecer por ter até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos pastores nunca ter desistido de nós. Amém. Eu quero te agradecer por essa paternidade que nós temos neles. Eu quero te agradecer, Senhor, por esses 7 anos, por esse momento que nós estamos aqui agora como igreja, mas agora como filhos, Senhor. Nos colocando debaixo da paternidade dos nossos pais, Amém. que nos têm abençoado, direcionado, exortado e discipulado com tanto amor, mesmo que à distância. Nós nem imaginamos o desafio que é, porque para nós aqui de perto já é difícil, imagine eles de longe, mas nós queremos te agradecer pela vida deles, nós queremos honrar a vida deles, queremos, Senhor, clamar que o Senhor os abençoe cada vez mais, os capacite, Senhor, Em nome de que Jesus. eles já são apóstolos sobre esse interior, e que esse ventre apostólico deles comece a fluir cada vez mais e mais sobre o interior de São Paulo, em nome de Jesus, sobre toda a Alta Paulista, Amém, em nome de e Jesus. onde quer que o Senhor os enviarem. É nítido esse ventre apostólico deles, então é uma honra estar debaixo da paternidade deles. Nós te agradecemos, Senhor, nós clamamos pelas tuas bênçãos sobre eles, nós clamamos e te agradecemos, Senhor. Como, Senhor, nós nos sentimos privilegiados por estar debaixo da visão do Bola de Neve, debaixo do apóstolo Rina, debaixo dos nossos pastores Jair e Fabiane, Senhor. Amém, Então, Pai, em essa nome de oração Jesus. aí toda estranha é mais de agradecimento Obrigado, mesmo, Jesus. de louvor e agradecimento a Ti pela vida dos nossos pastores e por estar inserida nessa visão, uma visão tão profunda com a palavra, mas ao mesmo tempo tão dinâmica, ao mesmo tempo tão pentecostal, tão apostólica, tão evangelística, e é uma honra para nós, Senhor, essa são doida mesmo, é de gratidão mesmo, e estou muito emocionada, muito nervosa, mas com o coração muito grato, Senhor, louvado Amém. seja o teu nome, muito obrigada, amém. Amém. Glória a Deus. Que a oração mais doida que eu já fiz na minha vida. Emoção, emoções. Amém. Obrigada. E parabéns para vocês, viu? Pelos 7 anos aí, dessa igreja linda, né? Uma cidade abençoada, com muitas histórias. E a gente também se sente honrado de ser pastores de vocês, né? A gente consegue identificar o quanto vocês são apaixonados por Jesus, o quanto vocês são apaixonados pelo chamado que o Senhor tem na vida de vocês, e vocês têm correspondido por tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês. Isso não significa que a gente não erra, né? Todos nós, no meio do caminho, a gente tem os nossos tropeços, mas isso faz parte, amém? Então, que esse ano que está começando, um novo ano, né? Ministerialmente aí, como igreja, que o Senhor possa estar capacitando, sustentando, dando sabedoria para que vocês possam ver o crescimento da igreja, do ministério de vocês, e essa cidade seja alcançada para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, viu? glória a Deus. Muito feliz de ter vocês na frente desse trabalho. A pastora aqui é muito mais... Ela tá fera. Ela tá afiada, pastor. Ela tá quase uma youtuber, uma digital influencer.
As lives semanais, tá toda cheia do traquejo da live já. É isso aí. Exatamente. É puro Deus capacitando, porque vocês sabem que eu, para esse negócio de ficar em frente. O Alan também não gosta muito. Eu também não gosto, nunca fui disso. Deus, né? Vai dando toda a capacitação. Né? Né, Alan? Deixa o pastor falar. Não, eu gostaria de fazer alguns comentários que eu acho que podem ser muito legais, né? A gente deve ter algumas pessoas de Tupã assistindo, talvez a maioria. Tô vendo aqui até que entrou a Giovana, algumas pessoas de Rio Preto, por causa do meu perfil, assistindo. Mas mesmo os que não estão assistindo agora, ao vivo, certamente poderão assistir, né? E tomar conhecimento daquilo que a gente está falando. Eu acho que o aniversário na vida pessoal e também de uma igreja, de uma corporação, de uma corporação, ele serve para você olhar para trás e avaliar e agradecer e refletir o ano que passou. Então, de uma maneira pessoal, você olharia se você cresceu, se você tem 6 anos para 7, para 8, para 9, você vai ver que você cresceu, que você engordou. Se você tem 11 para 12, para 13, sua voz mudou, nasceu pelo na cara, enfim. E cada ano que passa na nossa vida vai permitindo com que você olhe para trás e veja as mudanças do período que acabou. Então, você consegue fazer avaliação, você consegue ver com gratidão fases difíceis que passou, uma doença, uma internação, uma viagem, né? E tudo isso você tem a oportunidade a cada ano que você completa, seja como pessoa, como instituição, enfim. Mas eu acho que toda a avaliação, toda a análise que você precisa... Legal, seja bem-vindo, pastor. Ó, o pastor Pablo entrou de Ribeirão Preto aqui, ó. Toda avaliação que você precisa fazer, ela precisa conter características que te impulsionem para o novo ciclo. Porque se não for assim, toda avaliação do ciclo que terminou, ela, mesmo sendo bastante crítica, objetiva, ela às vezes vai te desmotivar, ela vai é verdade. Nossa, ano passado eu estava mais magro, como eu tô gordo esse ano. Desculpa, pastor. É o hábito. Então, o que acontece? Se você avaliar o ciclo que está terminando de uma maneira equivocada, você também vai se posicionar de maneira equivocada frente ao ciclo que está se abrindo. Então, eu acho que momentos de virada de chave, momentos de troca de ciclo, são fundamentais para fazer essa avaliação, mas com olhos corretos, com um posicionamento correto, para que aquilo que você vai avaliar do ciclo que passou seja algo que te permita profetizar, mudar, ser transformado e viver um novo ciclo que possa superar o ciclo que passou, né? Então você não pode nem colocar peso demais naquilo que se passou e nem ignorar, porque aquilo que você viveu vai formar uma base para aquilo que você vai viver. Se você conseguiu subir um degrau, você vai sair para um novo ciclo de um patamar já mais elevado do que o anterior. Se você desceu um degrau, 2, 3, sei lá, você vai entrar para um novo ciclo num patamar inferior ao que você estava no ciclo passado. No entanto, isso não quer dizer que você não possa, no próximo ciclo, subir 5 degraus, né? Mas é importante essa avaliação de onde nós estamos, qual é a real condição que eu estou e que bagagem eu trouxe para poder agora enfrentar
de uma forma bem posicionada esse momento que eu tô. Então, eu faço muito isso comigo mesmo. Tipo, o que eu conquistei? Que livros eu li? Eu fiz algum curso? Será que eu estou melhor fisicamente do que estava o ano passado? Que a gente pode envelhecer, mas diante daquilo que a gente come, daquilo que a gente pratica de exercício, a gente pode estar melhor hoje do que estava 3 anos atrás. Quem sou eu? Enfim, como está minha família, a estruturação, e você fazer uma avaliação. Então, virada de chave, de ano, de ciclo, ele é fundamental para a gente tomar, né, fazer uma avaliação que às vezes até vai te machucar. O que aconteceu? Nossa, perdi gente. Nossa, há um ano atrás a igreja estava assim, hoje está assada. Mas o que isso me permite construir um Jair, uma Fabiane, um Alan, uma Jo, diferentes para o ciclo que se inicia, né? Então, se você avaliar mal, você se denigre, você fala, que droga, esse ano só perdi, e tal. Você se diminui para o ciclo que vai começar. Se você também não enxergar as debilidades do ciclo que passou, você avalia mal e acha que está tudo bem e não está. Então, é importante. Estou com 45. Até exame de próstata eu preciso começar a fazer, né? 45 anos, né? Mas você avalia. Alguma coisa você avalia. Por exemplo, o ano passado, né, amor? Ou retrasado, que eu fiz uma vasectomia. Retrasado. No ano retrasado, eu vasectomizei. Então, o que acontece? Eu entrei para um ciclo que eu falei assim, filho eu não vou ter mais. A não ser que Deus mande uma adoção e tudo mais. Mas filho eu não vou ter mais. Então, foi uma decisão fundamental na nossa vida conjugal. Que mesmo que a gente ainda tivesse condição, mesmo que a gente ainda estivesse jogando uma bolinha, a gente não ia mais ter nenhum filho que não fosse da fé ou adotivo. Então foi uma decisão. Isso para mim foi muito louco, porque eu demorei anos para conseguir me vasectomizar. Eu chegava na frente do médico, a Fabiana ficava doida comigo. Porque a gente demorava 5 meses para marcar consulta. Aí chegava lá, o cara falava assim, você quer fazer a vasectomia? Vocês têm filhos? Temos 2. Já estão, né? A Giovana com tanto, Davi com tanto. Então você está certo disso? Não, certo eu não estou. Ela que deseja. Eu não quero, na verdade. Então não posso, não faço. Daí saía. Por que você não falou? Você precisa falar que quer, porque senão eles não fazem. Eu falei, tá bom, então vamos para o próximo. Aí ia para o próximo, passava mais 6 meses, chegava na frente do médico, tá consciente disso? Não, eu tô. Não, cara, não, acho que você não tá. Não vou fazer, porque não. E daí passava mais 6 meses, ela, já você precisa falar que tá, e não sei o que. Daí eu falava, mas eu não tô. E a gente ficou 2, 3 anos indo em médicos e eu não conseguia falar que eu queria fazer isso, porque eu não sabia se eu queria ou não. Então, eu percebo que algumas coisas, quando vira-se a chave, elas são parecidas com essa minha audição para estar vasectomizado. Tipo, quer, mas não quer. Aí, quando você não se posiciona, você não entende aquilo, as coisas que precisam ser vividas no novo ciclo. Então, é uma grande honra estar participando com vocês dessa virada de chave. Um aniversário que é muito importante. 7 anos são 7, né? São ciclos completos, o número 7, sem ser muito cabalístico, mas o 7 é um número importante, né? Traz significados, né? Então, parabéns para vocês. Glória a Deus, pastor. Para nós é muito importante ouvir uma palavra de vocês como pais, porque assim, eu começo a refletir ouvindo tudo isso que o pastor falou, de olhar para o ciclo passado e ir para o novo ciclo, consciente da real situação, de como as coisas estão.
porque eu me lembro bem no início da nossa jornada, da nossa caminhada, né, a Jo já faz esse papel 24 horas, mas o pastor Jair tinha que falar, Alan, para, calma, porque eu sempre fui muito impetuoso, né, de querer fazer na força do meu braço, e por isso me frustrei muito. Mega culto, o pastor lembra do mega culto? Eu tenho as fotos, o pastor Jair chegou em Tupã, nem sabia que ia ter culto, tava de bermuda e chinelo, e tinha 140 pessoas esperando pro culto. O pastor Jair, para quem é do Bola Tupã e nunca ouviu essa história, a gente estava congregando em Marília, né, com os pastores Jair e Fabiane, e o pastor falou, e a gente, nossa, desde o primeiro dia, não, a gente quer levar essa igreja para Tupã. A gente não sabia, né, se a gente ia ser pastores ou não, mas a gente queria o Bola de Neve em Tupã, porque era a igreja que a gente se encontrou, que foi uma resposta de Deus muito nítida, e a gente ia caminhar com Bola de Neve, independente de ter em Tupã ou não, a gente ia continuar indo para Marília, mas a gente falava, o povo de Tupã precisa dessa igreja. E aí o Alan, como sempre, né, colocando a carroça na frente dos bois e tal, e o pastor falou, não, vamos fazer lá, tem uma garagem lá na sua casa, chama uns amigos, coloca lá umas cadeiras e tal. Tá, só que o pastor ainda não conhecia. Aluguei um salão, arrumei 150 cadeiras, convidei todo mundo, fui na rádio em Tupã. Distribuí panfleto na cidade inteira, mega culto. E aí o pastor Jair chegou em casa, foi comer um salgadinho e falou, o pessoal não vem? Eu falei, meu pai já tá esperando lá no salão com o pessoal, já tá recebendo o povo. O pastor trocou a roupa com o Pedro ainda na hora. O pastor tava de chinelo. Pegou o tênis do Pedro lá. Trocou de roupa com o Pedro. O Pedro ainda fez o louvor com a bateria, porque eu arrumei som, tudo. O Pedro fez o louvor tocando bateria de chinela havaiana. A gente fez camiseta do culto. Bem. Ele fez camiseta pro culto. Gente, amorzinho, se supera. Tá bom aí do seu lado. Eu tenho o álbum, pastor. A gente tem as fotos desse culto. A gente tem um albinho. Pena que não tá aqui, tá lá na igreja. A gente tem um albinho. Gente, ele fez uniforme pro culto. Várias fotos do dia desse culto. Aula sendo aula. Isso. Sim, muito legal. Tá lá e é engraçado, pastor, que tem pessoas que hoje congregam com a gente, como o Anderson que eu vi aí, que ele disse que a mãe dele, que hoje também congrega com a gente, que é a Márcia, que passou na frente, que ficou sabendo que tinha naquela época. Né? O Anderson era criança na época, hoje ministra louvor na igreja aqui, e ele passou, né, na frente, a mãe dele comentou, eles eram de outra igreja e tal, ó, William, nessa época eu queria estar aí e tal. Então, mas olha quantas coisas, como a gente aprendeu, né? A gente queria empurrar as coisas com a barriga na força do nosso braço. A gente, ó. A gente é um, né? Mas eu sou o freio, ele é o acelerador. Alguém tem que puxar o freio de mão nessa casa. E foi muito louco, porque isso que o pastor falou, eu tive que aprender a olhar para trás para entender aquilo que era para ser feito, para fazer sobre uma plataforma sólida, né? É que é assim, né? A igreja são as pessoas. E ainda mais no interior do estado de São Paulo, onde nós estamos, a estrutura do prédio, ela é fundamental para que as pessoas decidam estar ou não. Então, quando uma igreja e você acaba investindo bastante tempo, dinheiro, divulgação, acaba não tendo esse rebanho, aquilo que bate inicialmente já se eu tivesse um prédio, a galera vinha. Só que nessa ocasião, a gente teve o prédio, a gente teve a camiseta, tivemos louvor e tudo mais. Só que, na verdade, a gente não teve a pessoa. Porque quando terminou, foi uma bênção, eu me lembro, um monte de gente aceitou a Jesus. Depois, lá na rua, um cara cantando rap, e a gente abordou o cara e tudo mais. Bênção, sempre é um lançamento de semente enorme. Mas para a igreja de Tupã, foi um impacto de uma identidade visual,
bem, chegar na cidade, mas a gente nem estava preparado e nem também conseguimos colher os frutos, as pessoas fossem alinhadas para nós, né? Então, existem, às vezes, alguns lugares que ficam anos, 2, 3 anos, fazendo célula, ganhando pessoas para Cristo, tentando ajuntar 10, 12, 15, para aí conseguir ter algum tipo de recurso e alugar um prédio para assim desenvolver a estrutura. Dado que a igreja são aquelas pessoas que estão lá. Mas no caso de uma cidade tão uma pequena, tão interiorana, né, com a cultura interiorana como Tupã a estrutura do prédio chama atenção. E a pessoa ela se torna a igreja de ser membro depois de se apaixonar pela estrutura que foi construída. Isso é normal, né? Até no Bola de Neve sede, quantas pessoas vão à Clélia porque o prédio é maravilhoso, por causa que era uma casa de shows, ou porque alguém vai fazer um show e tal, e depois se torna igreja, mas ela não vai por ser igreja, mas por causa da estrutura, né? Então, o que aconteceu é que foi uma bela de uma tacada, né? Quantas pessoas desejam fazer isso, não conseguem. O Alan já consegue desenvolver tudo isso com facilidade. Mas isso não significou que a gente arrebanhou um grupo para depois a gente acompanhar e tal. Na verdade, isso não significou. A igreja de Tupã veio nascer, se esse culto nem tivesse acontecido ou como aconteceu, não importou. Porque depois de um período, aí sim, na garagem, arrebanhando as pessoas, acompanhando uma a uma, é que daí foi pingando, e daí começou a se tornar a igreja que hoje é. Então, é uma loucura, porque Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Vamos investir na estrutura, porque tem gente para colocar dentro da estrutura, ou vamos investir na estrutura para que chegue gente para colocar, né? Porque também não dá para ter gente, ter 60 pessoas numa sala, numa casa. Deu uma travada aqui. Tá só o áudio, mas aí agora voltou. Estão ouvindo aí? Então também não dá para ter 60 pessoas com 20 crianças na sala de uma casa, né? Também não dá. Então, encontrar esse tempo certo, esse momento certo é fundamental, né? E a gente descasou isso em Tupã no começo, né? Porque acabou descasando um pouquinho, né? Mas é um grande aprendizado também. Quantas igrejas que alugam prédios, estruturas enormes e depois sofrem para pagar um aluguel porque não tem gente. Aí é sempre um grande desafio entender. É muito louco isso, pastor. Eu lembro uma vez que o pastor nos ministrou, porque nós tínhamos uma visão que a gente tinha chegado há pouco tempo aí no Bola, né? Porque foi outubro de 2010 que a gente chegou no Bola, e em junho de 2011 começou a ter algum movimento em Tupã, que foi a célula, tá? Então foi muito pouco tempo, a gente era muito ainda... Mas foi o ano que a Emanuele nasceu, né? O ano que a Emanuele nasceu, a Emanuele está com 10 anos, né? E então, para nós, assim, de outubro de 2010 até junho de 2011, a gente ainda não tinha adquirido uma maturidade para poder entender as coisas. E mais, a gente ainda não tinha enraizado em nós a visão do Bola como um todo. A gente tinha vindo de outro ministério. E eu lembro que o pastor falou uma vez, até tem uns filhos de Tupã aqui, que eu creio que essa mensagem tem que ser para eles também. O pastor Jair uma vez pegou a gente para ministrar no final de culto lá no Bola Marília e falou: vocês vão entender o dia que vocês forem para a nave mãe, pastor. Eu nunca esqueço a expressão que o pastor Jair falou. O dia que vocês forem para a nave mãe, o dia que vocês forem para a sede, pegar um culto, vocês vão entender a dimensão daquilo que Deus está fazendo através do Bola. Eu lembro que a gente chegou em 2010 e foi o ano que o Bola mudou para a Clélia, a sede, né, 2010. Então, estava bem naquela transição e eu lembro que logo que a gente chegou, a gente foi para um congresso de batalha espiritual. E aquilo mudou minha vida. Desde então a gente não perde todo ano batalha espiritual, conferência profética. Por quê?
porque muitas vezes aqui a gente tá na luta, tá vendo a nossa pequena guerra do dia a dia em vista daquilo que é o macro que Deus já está fazendo, né, através do AP, através da vida de vocês na regional, né, até quero convidar os filhos que estão aqui também, na semana que vem tem aniversário do Bola de Rio Preto, nós vamos para lá de carro, né, a galera vai, já tem um pessoal que confirmou que vai. Então, estar em Rio Preto, que é a nossa sede regional, estar na sede, isso foi nos amadurecendo demais. Por quê? Porque a gente via coisas que a gente sonhava acontecer com a gente já acontecendo em outros lugares. Pessoas que já estavam alguns passos na nossa frente, e isso mostrava para a gente que é possível. Né? Isso foi, né, mostrando para a gente o caminho a seguir, mas também foi mostrando para a gente que era possível para nós. Né? Além de mostrar um caminho, ou seja, para a gente entender a visão do Bola, que a gente era muito imaturo ainda na visão da igreja, né? Mas também entender que era possível, que a gente ouvia histórias de pessoas que ficou tempos, igual o pastor falou, anos numa praça, a gente ouvia história, e aí a gente achava, poxa, Tupã, na nossa impetuosidade, Tupã não vai, só que fazia, tipo, 7 meses, 8 meses, a gente já tinha uma célula, né, e tem pessoas que estavam lá 4, 5 anos e não tinham, então a gente falou, olha, como às vezes a gente julga a nossa luta grande, mas outros estão lutando mais do que a gente, então, isso de conhecer o macro potencializou muito o micro, de conhecer aquilo que Deus já estava fazendo no Bola como um todo. Eu nunca esqueço essa expressão, eu já até ministrei muitas pessoas que inclusive estão aqui hoje, caminham com a gente, fazem parte da liderança da igreja. Eu falava, meu, você tem que ir para a nave mãe, porque o dia que o pastor Jair falou para mim que eu tinha que ir para a nave mãe mudou minha vida. Isso fez muita diferença para nós também, pastor. É porque tem algo que acontece, pelo menos eu vivi isso muitas vezes, né? A gente, no dia a dia da igreja, numa igreja apostólica como a nossa, a gente se sente isolado, né? Então, quando no dia a dia a gente vai fazer as coisas e a gente não sabe fazer as coisas, e a gente enfrenta os problemas, o que acontece? Fica faltando uma referência para nós, né? E daí a gente começa a desenvolver na nossa mente, no nosso coração, e isso é muito potencializado pelas setas de Satanás em nós, que nós não fomos chamados, que a gente está fazendo com a força do nosso braço, que ninguém lembra de nós, para que se esforçar tanto. Aí, diante de situações de traições, de calúnias, de difamações e tal, a gente acaba aceitando isso como uma verdade, e daí a gente se sente isolado, e daí então uma igreja no interior do estado, como mesmo sendo do estado de São Paulo, a gente acaba desenvolvendo essa paranoia, então dizendo, ninguém sabe que eu existo, se a igreja aqui fechar, não fechar, a mesma coisa, e a gente vai desenvolvendo todas essas questões dentro de nós, né? E o pior é quando chega no ponto de a gente questionar quem nós somos, a nossa identidade. E daí a gente começa a questionar, será que eu fui chamado? Será que eu sou filho mesmo? Será que o Rina sabe quem eu sou? Ou o pastor Jair sabe? E a gente começa a desenvolver todas essas questões dentro de nós, né? Eu também vivi isso em Marília. Quando Marília nasceu em 2007, a igreja de Marília, o CNPJ dela, ela é a 40. A CNPJ é 40. Então, é uma igreja nova, perto de 500 igrejas, né? Então, quando nasceu em 2007 Marília, tinham poucas, tinham as maiores, e algumas poucas nos estados, né? O interior praticamente não tinha. O interior tinha... Tupã é 128, pastor. Sorocaba, Nós e Bauru, e Ribeirão Preto, nada quase. Não, tinha Jundiaí, Atibaia tinha. E litoral, né? E litoral. Mas assim, eram poucas. Então, a gente mesmo chegava na sede, às vezes a gente falava, quem que é Marília? Travou. Mas às vezes eles ouvem. Aí, voltou. Aí a gente mesmo falava,
Cara, com igrejas com 500 pessoas, a gente vai... Uma igreja de 30, Travou 40... de novo. O que isso importa? Um congresso vai 5 mil, 7 mil. Intercessão do Bola de Neve, orar pela conexão. Aí, voltou. Então é um que nós temos autopastorear e tá linha, né? E essa é uma grande lição para nós e para vocês também, né? Porque o campo é terrível, o campo é duro, o arado é pesado de carregar, né? São desafios financeiros, são desafios no casamento, são desafios com filhos, são desafios no rebanho, né? Então, essa é uma palavra para vocês de Tupã, tanto vocês pastores, mas que representam um rebanho que está online ou não, mas que o corpo Bola de Neve só tem o valor que ele tem exatamente porque ele está espalhado. As conferências e a reunião, a festa dos tabernáculos, Bola de Neve que a gente faz, ela é suma importância, mas eu escrevi um capítulo de um livro meu que está indo para correção, que a gente lança esse ano ainda. Eu escrevi um capítulo sobre isso. Um dia Deus me deu uma visão. Na verdade, foi um sonho. E eu vi um coração batendo. Ele retraía. São os movimentos de sístole e diástole. E daí, eu ouvi uma pergunta. E era assim, qual que é o movimento mais importante? O do coração chupar o sangue ou de ele bombear o sangue? Qual que é? Travou de novo. Trazer o sangue... Pede pro Davi desligar um pouquinho. Aí, voltou, pastor. A gente foi pedir para os filhos parar de navegar e tal. Travou novamente. Já ele volta. Segura aí com o negócio do coração. Aí, vai lá, coração. Qual que é mais importante? Um pouco então, qual que é mais importante? É o sangue, o coração trazer o sangue ou ele empurrar o sangue? E não tem mais importante. E daí foi quando eu comecei a estudar as festas bíblicas, e principalmente as 3, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, e entender o porquê Deus as instituiu. Porque ele queria que o povo se unisse em Jerusalém para celebrar a grandeza dele, para celebrar a colheita e para celebrar a coisa principal, que eles eram um povo. Porque o que aconteceu? Quando o povo de Israel chegou em Canaã com Josué, eles começaram a conquistar Jericó, depois os 5 reis que lutaram contra Gibeon, e assim eles foram conquistando. A ponto de, a cada conquista, Josué enviar uma tribo para a sua região, para que eles lutassem e a conquistassem. Assim aconteceu com o próprio Caleb. Caleb, 5 anos depois, 45, 40 de deserto, mais 5 de conquista. Ele vira e fala, você está esquecendo de mim. Lembra que Moisés prometeu? Me dá aí que eu quero lutar, porque eu tenho o mesmo vigor. E daí, então, ele vai para as terras onde tinham os gigantes, os Enaquins, e vai lutar. Então, estar em todos os cantos daquele território era tão importante estarem com as tribos juntas numa festa. Não tinha algo que era mais importante do que outro. O Império Romano, por exemplo, o que era mais importante? Eles estarem conquistando o planeta todinho ou a força do imperador lá em Roma? As duas coisas eram importantes. Então, o povo está indo e o exército conquistando os territórios, mas eles também saberem que eles tinham um centro, um imperador, um senado, uma capital belíssima. Então, as duas coisas eram importantes.
Então, nós como pastores, e vocês de Tupã, né? Eu falo essa palavra diretamente para vocês. Tem que entender que há uma importância do que acontece na sede, dos pastores, dos pastores do conselho, que são os pastores que acabam liderando junto com o apóstolo Rina, há uma suma importância. Mas da importância tem as igrejas estarem, porque é como uma grande rede, né? É como uma grande rede. Eu estava vendo o comentário de uma pessoa aqui agora. Eu era de Curitiba, do pastor Bigade, do pastor Sal. O pastor Sal saiu de Curitiba já. E agora estou em Presidente Prudente. Então ele muda de uma cidade por causa de trabalho, ele está no Bola. Aí ele está no Bola. Aí ele vem com uma reunião de negócio numa outra cidade, ele vai no Bola. Por causa que essa capilaridade é tão importante quanto a centralidade, né? Então, para vocês de Tupã, vocês não podem permitir um segundo sequer que vocês sejam colocados, às vezes por vocês mesmos, como pessoas menos importantes do que de uma outra igreja que seja maior, mais bonita, mais bem localizada. Todas são importantes. Todas são importantes, né? As funções são distintas, mas a importância é a mesma, porque a capilaridade é tão importante quanto a central. Uma sede belíssima e ter 3 igrejas espalhadas no Brasil não significa nada. Ter 500 igrejas, mas também não ter uma sede com poder, com agrupamento, com mover, também não rola. Porque se a gente ficar muito espalhado e não ter a nossa festa instituída, a gente se perde. Porque daí a igreja de Tupã fica aparecendo o Alan e a Jô, a igreja de Rio Preto fica aparecendo o Jair e a Fabiane, a igreja de Catanduva fica aparecendo Daí a gente já perde a nossa identidade. Então, ambas as coisas são importantes. Então, é muito importante que uma ovelha de Tupã saiba o papel que ela tem em Tupã e quando ela se torna uma ovelha da sede, quando todos nós somos as mesmas pessoas, dentro de um agrupamento só, né? Isso é fundamental. Quando a gente entende isso de forma apostólica, a gente começa a entender que uma igreja que vai nascer numa cidade próxima, que a gente está enviando, ela vai dar continuidade a esse processo que começou com Jesus, né? Quando instituiu o ID. Então, vocês precisam ter essa consciência, pastores e ovelhas, que a estaca de Tupã, ela segura a tenda Bola de Neve como a estaca de Rio Preto, como a estaca de Ribeirão, como a estaca de Bauru. Por quê? Porque a tenda puxou e chegou até lá. E se você não segurar, essa tenda vai voar. Então, independente do seu tamanho, da cidade, da membresia, da arrecadação, do impacto da influência na cidade, a tenda está puxada até Tupã. Então, tem uma estaca que tem que ser batida e enfincada na terra, no solo, para que a tenda fique muito bem presa até essa cidade, né? Então, essa é uma função importante de todos nós. E a resposta nossa é a mesma de Caleb. Passou alguns anos, desde 2010 que Alan e Jô chegaram, tem mais cabelo branco, tem mais entrada, né? Tem mais ruga, mas o vigor... A Jô pode me mandar fazer culto todo dia, que eu tô melhor do que 45 anos atrás, cara. Aleluia. Pode que eu tô... É a força do boa selvagem, entendeu? Então, glória a Deus. Amém, glória a Deus. O pastor falar isso usando esse texto, né, motiva bastante a gente, porque pouco tempo atrás eu ministrei sobre isso, né, falando sobre o vigor, né, sobre Caleb falar que ainda estava com mais vigor do que 45 anos antes, né, e nesses 45 anos, muito houve de conquistas, mas muito houve de guerras, né, e quem sabe até mais guerras do que conquistas, né, mais dificuldades, privações, limitações do que conquistas. E às vezes a gente coloca, eu falo por mim mesmo, né, que às vezes eu ministro a mim mesmo, de colocar até
pastora Jo estava vendo uma live hoje com a pastora Sheila, lá de Santos, ela estava falando sobre isso. Às vezes a gente coloca a resposta para nós como resultado. E muitas vezes a resposta de Deus para nós não é um resultado numérico, não é um resultado, é obediência. Né? A pastora Sheila falou isso, o resultado de Deus para nós é obediência. Isso ministrou muito a gente até hoje à tarde. Né? Porque se nós temos plena consciência de que estamos fazendo a vontade de Deus, até teve um momento que marcou muito a nossa vida, o nosso ministério, o momento que o pastor Jair abraçou a pastora Jo e orou por ela dentro do Bola Care lá na sede, né? E o pastor Jair falou, não importa se os frutos estão dando para ser vistos ou não, se ela é uma jabuticabeira, a árvore é uma jabuticabeira, e na essência dela está produzir jabuticabas, e não importa se ela está produzindo agora muitas a ponto de não dar para ver o talo da jabuticabeira, né? Ela está preta, né, de frutos, ou se tem 2 ou 3 frutos ali, ela é uma jabuticabeira, e a essência dela de ser uma jabuticabeira já é a resposta, né? Então, isso ministrou bastante a gente também. Eu acho que travou aqui. Aí voltou. É uma travadinha, mas é isso. Para você ver, olha nisso que você está falando. Por minha conta, de interpretação bíblica, minha conta, né? Eu acho que Caleb não estava nem perto do vigor. Com 85 anos, quem com 85 anos vai estar mais forte do que com 40? Ninguém, entendeu? Mas o que acontece? Ele se via assim. Então não é que ele estava mais forte do que 45 anos atrás. Não tem como um velho de 85 estar mais forte do que um cara de 40. Não tem. Mas quando ele se olhava no espelho, ele falava assim, é o cara. Você tá forte, tá bonito, hein, cara? Quando Josué der a terra, vai com tudo. Você entende? Então, a maneira como ele se via era cheio de vigor. Mesmo que as pessoas não vissem vigor nele, que ele já... O Josué, pode me dar terra que eu vou lá conquistar, né? Mesmo que ele não tivesse o vigor, ele sentia que ele tinha. E o grande desafio da gente é saber que somos a jabuticabeira. Mesmo que as pessoas digam que a gente não é, né? Mas a gente tem que saber que a gente é. Então olha, você não está vendo jabuticaba aqui, mas eu sou um pé de jabuticaba. E um dia, você vai ver um monte de jabuticaba aqui, entendeu? Mesmo que hoje não tenha nenhuma, né? Então, essa autoestima bem colocada em Deus, através da obediência de uma palavra de 45 anos antes, que ele tinha convicção de poder falar que ele estava com vigor, né? Que ele estava pleno para poder fazer as coisas acontecer. Rei Harbonke, um grande evangelista, avivalista da África, um alemão, ele morreu recentemente. Ele estava velho já, e ele contou uma história que a gente assistiu um dia, num programa de entrevista, tipo do Jô Soares, assim, e ele disse lá no programa que o genro dele, um dia para ele, falou assim, você não vai parar? Para, você está velho, deixa que a gente assume, a gente toca o barco. E ele virou para o genro dele e disse assim, eu sou que nem um Boeing, eu não sou que nem um avião pequeno. O Boeing pega a melhor velocidade do Boeing é no fim da pista, não é no começo da pista. Então, o que ele estava querendo dizer? Você quer sentar na janelinha? Tenho 50 anos de ministério. Calma, eu posso estar meio velhinho, desgastado, mas eu tô com vigor, cara. Pode montar as cruzadas para mim lá na África que eu vou pregar todo dia, deixar. Por quê? Porque entender isso, a sua identidade em Deus, é o princípio de você ser usado por Deus. Porque senão nem Deus pode usar uma pessoa que não se entende, não sabe quem ela é, né? Então eu vejo em Caleb, cara, fantástico, porque ele estava veinho, cabelo branco, já com os bracinhos mole, tal, mas ele, deixa comigo, mano.
Glória a Pode Deus, botar glória a fé que eu Deus, vou fazer pastor. acontecer. E Eu essa que é a parada, né? lembrei esses Acho dias que de algo, quando no louvor aqui ministraram uma canção, aquela do Fernandinho, que fala, Deus está levantando um novo povo, né? E eu lembro uma vez, num 24 horas de adoração lá em Marília, a gente ficou 24 horas na igreja, e eu acho que travou de novo. Vamos esperar aqui, ver se ele volta. Travou novamente. Aí voltou. Voltou. E, e eu lembro desse 24 horas de adoração, pastor, e a gente estava passando uma fase bem difícil da nossa vida, né? Adaptando algumas coisas e tudo mais. E eu lembro que no final dessas 24 horas de adoração, logo que estava amanhecendo o dia, o pastor falou para cada um salmodiar, cantar o que estava sentindo no coração. Travou. E travou de novo. Para dar mais emoção. Para ficar emocionante. Tipo, aí, vamos lá. Então, pastor, e eu lembro que o pastor falou para cada um salmodiar o que estava sentindo no coração, né? Falar algo que estava sentindo e tal. E desde aquela época, tem uma palavra que me ministra demais, que é Números 23:19, né? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Mas naquele momento eu estava numa fase bem difícil, eu estava numa fase bem complicada. E eu nem sei nem sei como ele está hoje, nunca mais o vi, mas eu lembro de um irmão lá da igreja, o Júlio, lá do Bola de Neve Marília, né? E eu lembro que o Júlio chegou até nós, pegou na minha mão, pegou na mão da Jo e falou, eu não sei quando vai ser, como vai ser, mas eu tô tendo uma visão. E ele disse que via como que um sol nascendo, né? Sabe quando fica aquelas duas silhuetas escuras, pretas, só dá para ver a sombra assim? E ele via como se fosse eu e a Jo na sombra, e esse sol nascendo, e ele via como que peixes pulando por cima de nós, como se fosse um cardume. E eu me apeguei àquela palavra que ele falou, vai haver um dia que Deus vai levantar esses que vão vir como esses peixes sobre vocês, esses filhos, essas pessoas que vão caminhar junto com vocês. E ele falava que era um grande cardume que ele via, né? E por mais que aos olhos de muitos possa não ser um grande cardume, a gente tem visto já alguns desses peixes vindo, né? Os filhos e filhas aí da Bola de Neve Tupã, quantas histórias que a gente tem aí para contar desse pessoal, né? Do que Deus fez e tal. E para nós, pastor, eu volto naquele dia daquela visão, sabe? O Júlio pegando na nossa mão e falando, só permanece. Porque a música falava, né? Aí o Júlio começou a cantar, um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. E eu sei que está amanhecendo um novo dia com esse novo ano da igreja, né? Eu já estou emocionado aqui, que eu sou chorão, né, pastora? A pastora sabe que eu sou chorão. Ô, Glória, foi pegar o violão, aí sim. Nossa, eu vou pegar lá em cima, peraí. Ah, eu sou chorão, pastor. Consumidor, acender fogo consumidor, venha arder em nós, acender a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses,
Deus está dando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está levantando seus profetas. Oh, um novo dia amanhecendo, uma nova vai se cumprir. O choro já uma noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando, Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Oh, novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro. É chegar a amanhecer. Travou, pastor. Poxa, que pena, no finalzinho travou aqui. Aí voltou. Voltou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei. Não há uma coincidência declarada através dessa canção. Amém? E é exatamente o que eu quero profetizar sobre a vida de vocês, sobre esse ministério de Tupã. A chegada, o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, está trazendo trabalhadores. Travou de novo. Não quer fazer de novo? Pastora. Deus está dores nessa cidade. E vocês vão colher o fruto do trabalho, sido essa caminhada. Mas como você disse, Alan, é muita luta, sim. Assim como a gente viu na história de Josué. Amém. Mas as vitórias, elas também, a gente vai contemplar, a gente vai vivê-la. Então, que esse ano que se inicia seja um ano de colheita, seja um ano de vitória, onde vocês possam começar a ver o fruto de tudo aquilo que vocês têm semeado durante todos esses anos. Amém? Um tempo onde vocês ganharam maturidade, onde vocês cresceram em estatura, em sabedoria, em graça. E por conta disso, vocês vão começar a ver algo diferente, algo novo, através desse ministério, através do pastoreio de vocês nessa cidade. Pessoas serão atraídas pela glória. Porque a glória de Deus está nesse lugar. E as pessoas são atraídas pela glória. As pessoas atraídas pela glória. Então, pessoas vão começar a se achegar. Vai haver uma multiplicação, sim. Vai haver, sim. Por mais que aquilo que os nossos olhos estão enxergando digam não. Mas nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. E nós cremos no fruto daquilo que vocês têm semeado nessa terra. E os frutos virão, porque o Senhor é aquele que é o dono da colheita. E a colheita é dele. E ele levanta trabalhadores dessa cidade, nesse ministério. Por isso, se preparem pelos trabalhadores que irão chegar nesse ministério em nome de Jesus. Pastor, vai cair aqui. Eu vou iniciar uma nova, que acabou o tempo, para a gente finalizar, tá? Voltou. Glória a Deus, pastores. Obrigado mesmo. Uma honra estar com vocês. É a pena que travou aí algumas coisas no final, mas a gente recebe todas as palavras que foram liberadas aí sobre nós. A gente agradece mesmo a honra de vocês disporem desse tempo para estar aí com a gente, comemorando esse novo ciclo.
e ouvir o pastor ministrando essa música lembrou bastante coisas também, né? Quando a gente chegou no Bola no dia do aniversário do pastor Jair, né? Que era aquele congresso de batalha espiritual, a gente estava orando, pedindo uma direção, né? Transicionando de um outro ministério, e a primeira música que o pastor Jair estava ministrando, ele estava passando o som antes de começar o seminário, era... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Calma aí, ó. Desce. Não era, errou. Não. Essa é uma que eu gostava muito. Essa a gente gostava muito. O pastor cantar, mas é Essa outra. a gente gostava muito, a gente ficava pedindo pro pastor ministrar. Ó, pastor, vou dar uma dica. Fernandinho, hein? O pastor fez ela aqui em Tupã e eu falei que foi a primeira música que eu vi o pastor ministrando. Então foi mais profético ainda, porque o senhor cantou num culto aqui, depois que o senhor ministrou. Qual que... Aê, pastor, essa daí. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Acho que eu errei aqui. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de tua, te abençoarei. Glória a Deus. Eu lembro que a gente entrou na igreja, o pastor estava cantando exatamente esse refrão, uma nova história Deus tem para mim. A gente entrou na igreja, o pastor estava cantando essa frase. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra Tupã. Deus tem o melhor pra Tupã. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Ele tem. Oh, Deus tem melhor pra Tupã. Deus tem melhor pra Tupã. E o que pedido for, se compara. Dele canta lá, basura dele canta lá, basura dele, bababababasura dele. Com que há de não se compara com que há de vir. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra te roubar. O que pedido foi,
ouvirei de tua boca, te abençoarei. o Senhor é o dono dessa terra. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, pastores. Que honra, glória a Deus. E cremos nisso. E me fala. Vai, já tem um pessoal que confirmou. Já tem um pessoal que confirmou já, pastor. É? Nossa. Uau, o pessoal tá arrumando as bandeiras de Tupã também para levar. Vai ser muito louco. Ó, tem que chegar na hora, hein? Tem que chegar na hora, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer uma caravana para subir um monte de carro. Quem quiser, a gente vai divulgar o endereço. Mas a gente vai junto. E a gente vai parar lá para a gente profetizar com as bandeiras sobre a nossa regional, sobre a nossa cidade. Uau. E o pôr do sol de Rio Preto é um negócio arrumado. E a gente Qual o horário que vai sair da frente da igreja, pastor? Glória a Deus, né? 4. A gente quer começar o culto 4h30, fazer uns 45 minutos de adoração, até 1h, 5h30. Aí a gente libera uma palavra profética ainda claro, com as bandeiras de todas as cidades da nossa supervisão. Aí, quando começar a baixar o sol, aí a gente vai liberar uma palavra rápida sobre a viração do dia. E daí, quando abaixar as luzes assim, aí a gente vai ligar os faróis dos carros, vamos ligar uns pisca-alerta. Glória a Deus. E a gente vai vamos estar aí, com certeza. Bola Tupã e Bola Bastos confirmado. Contamos com vocês, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pastor, então eu queria... Amém. A gente consegue, pô. A gente arruma. Não? Sim, a gente arruma. Não, vamos ver se a gente arruma de Oswaldo Cruz e de Lucélia. William, arruma uma bandeira de Acri. Porque Oswaldo Cruz é... Seu pai e seu avô nasceram em Oswaldo Cruz? Nasceram tudo em Oswaldo Ah, Cruz. não acredito. É. Uau! Meu Deus. E a dona Lídia, mãe do AP, nasceu em Lucélia, que é aqui do lado, né? Uau! Mas eles se A família do AP, quando veio para o Brasil, foi em Varpa, e aí a mãe dele nasceu em Lucélia. Eu sei. E daí a família Meu do meu pai Deus. é muito amiga da família da Lidinha. Porque nessa época, Sim, as igrejas sim. Olha batistas, só. elas faziam um intercâmbio assim. Elas visitavam umas às outras. E daí eles se conheciam dessa região. Então eu tenho um desejo... Ótimo, a gente vai levar uma bandeira de Oswaldo Cruz e uma de Lucélia, pastor. Glória a Deus. Então tá bom, combinado. Alguma coisa, está sem palavras, ela está sem palavras. Mas obrigado mesmo, gente, é uma honra esses 10 anos que a gente caminhou com vocês, aprendemos e continuamos aprendendo muito, e a gente quer duplicar isso que vocês geraram em nós nessa micro-região aqui também, né? Que Deus possa nos capacitar para isso. A gente entende mesmo que é um novo ciclo sobre Tupã. O 7 é muito profético, né? Completar uma estação para começar outra. E a gente gostaria, pastor, de abusar mais um pouquinho, que o pastor orasse aí para nos abençoar, fechando essa live, essa comemoração. Libera aí a palavra do profeta. Lógico. Senhor Deus, eu quero... Antes do pastor orar, Alan, eu queria falar que eu amo muito a vida de vocês. E assim, ter vocês como pastores dentro da supervisão de Rio Preto é uma alegria. Primeiro assim, porque, como eu disse, a gente sabe que vocês são homens e mulheres de Deus, né? E eu pude acompanhar até algumas lives que você fez aí ultimamente, e eu fiquei muito feliz, né, de ver o quanto você cresceu, o quanto, né, Deus te deu habilidade
para tratar assuntos e para estar conversando com pastores que, se eu estivesse conversando, acho que eu teria tremido na base ali. E Deus, né, te dá toda a capacitação para estar ministrando vidas de uma maneira tão poderosa como Ele tem feito. E olhar para a vida da Jo também, ver o quanto, né, o testemunho dela tem produzido cura na vida das pessoas que têm ouvido, né, o testemunho dela. Depois da live que eu fiz junto com a Jo, pude ouvir de muitas meninas, né? Que, nossa, que testemunho, quantas meninas foram ministradas através da vida da Jo, né? E às vezes a gente não consegue enxergar as nossas qualidades, né? A gente tem muito mais facilidade de ficar identificando os defeitos do que qualidades, né? E eu tenho enxergado muitas qualidades daquilo que tem em vocês, aquilo que Deus colocou sobre vocês também, né? Olhar para a Jo e ver, né, o quanto ela é divertida, o lado dela que a gente sabe que existia, Amém, mas que hoje graças a Deus. está mais aflorado do que nunca, né? E isso ser usado hoje aí no ministério dela, quando ela está ministrando a palavra, né? É algo que eu falo, gente, eu queria poder ter isso, mas eu não tenho. Não posso. Mas nas missões a senhora é bem engraçada, assim. Uma forma tão... É radical, meu pastor é radical. Eu queria ter um pouco da sua radicalidade. Mas eu não consigo, eu até quero ser engraçada, mas eu não consigo. E ver você se divertindo quando ministra. Meu Deus! Cara, isso... Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Né? Eu dei 10 passos na fila do pão agora. Jesus amado. Não, é verdade, Ju. E eu olho assim, admiro muito, porque como é algo muito seu. Então, assim, é uma coisa que flui de uma maneira totalmente natural e que impacta, né? Então, cada um recebe aquilo, né, os seus dons e talentos, aquilo que Deus deu, e a gente tem que saber usar, né, para a honra e para a glória do Senhor. E eu tenho visto que você está encontrando realmente a tua identidade dentro do seu ministério, e isso vai fazer com que você realmente seja plena mais e mais, né? Porque você está encontrando essa veia que o Senhor colocou em você, tanto em você como o Alan. E eu tenho me alegrado, porque eu tenho visto o crescimento, o amadurecimento, né, de cada um de vocês. Então, assim, muito feliz, né, por olhar e já ver frutos através da vida e do ministério de vocês. E uma alegria ter vocês andando ao nosso lado. Saiba que a gente ama de verdade vocês, né? Já conversei isso com a Jo. Às vezes, o inimigo usa situações para querer colocar na nossa mente que um é mais preferido do que o outro, mas isso não é verdade. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de afinidade com um do que com o outro, mas o amor é o mesmo, né? Vocês têm filhas e vocês sabem disso, né? Às vezes você tem mais afinidade com um, né? A Jo com a outra, mas isso não quer dizer que eu não amo da mesma maneira. Amém? Porque a gente ama, né? Então eu quero deixar registrado aqui que vocês são muito amados, muito queridos, e que eu louvo a Deus por ter colocado vocês no nosso caminho e hoje fazer parte, né, desse time de pastores dessa regional. Que Deus sustente, guarde. Amém, pastor. Cada vez mais. Pastora, eu posso só... Agora até me empolguei para falar agora. Nossa, agora... Teve algo que me ajudou muito, assim, porque eu achava que eu não tinha nenhuma condição de pregar da maneira que eu sou, assim, meio assim, né, do jeito que a senhora sabe. E aí, quando teve a prova do curso de líderes, eu falei, pastor Jair não vai me chamar. Claro que ele não vai me chamar, não vai chamar o Alan, vai me chamar. Aí eu lembro que eu dei uma escondidinha assim, e ele fez assim, ó. Jô. Na galera que faz curso, eu herdei isso do pastor, se escondeu, já era. Eu herdei isso do pastor, a galera que tá fazendo curso de líder, se escondeu, já era. Aí, pastora, o que eu tinha na minha cabeça? A minha referência da época, né, uma das referências era Joyce Meyer. Então eu falava, eu tenho que ser a Joyce Meyer. Então eu eu pregava assim na frente do espelho, eu começava a tentar, né, me posicionar como ela e tal, mas o negócio não dava certo.
E aí, naquele dia, foi um dia que eu pude me soltar, né? Ser como eu sou mesmo. E justamente na hora que a gente, depois que a gente foi conversar, que o pastor, né, foi avaliar os pontos, e ele falou, olha o que ele falou assim, e é legal você ser desse seu jeito, você não tem que, assim, vestir um papel da Joyce Meyer e ser ela. Eu falei, mentira, só pode ter sido Deus que falou isso pra ele. Falou até a mesma referência que ela estava Aí eu usando. falei, nossa, que alívio! E daí foi uma chave na minha vida, mas eu ainda tinha muita dificuldade. E aí a gente caminhando com vocês, é claro, né? A minha referência era você. E aí eu ficava assim, o que a pastora Fabiane agiria? Como que ela falaria? Aí tem coisas que eu colocava na minha pregação e eu falava, amor, eu não podia... Olha o que eu falei no altar, eu não podia ter falado isso. A pastora Fabiane jamais falaria isso. Ele falou assim pra mim, amor, se Deus quisesse duas, pastora Fabiane, ele faria duas. Uma para Tupã, uma para Rio Preto. Mas ele fez uma pastora Fabiane e uma pastora Jô. Então, seja você. Ah, imagina. E aí foi o que também me ministrou, né? E aí eu consegui fluir mais, né? Sendo eu mesma. Que muitas vezes eu me reprimia, porque eu falava, para de ser louca, você não pode ser assim. As pessoas não vão ver você como uma pastora. Aí depois também que eu comecei a ver umas pregações da pastora Priscila, eu falei... Ai, quebrou tudo. Acho que dá pra gente, né, fluir da maneira que... Mas, né, cada uma no seu rio. E uma coisa que eu queria também, né, falar foi da nossa primeira missão. Eu prometo que eu vou concluir já. Porque a pastora falou, né, de conviver mais, né, com as pessoas e tal, e ter mais afinidade. Travou. Travou lá. Travou. Voltar. Aí voltou. Voltou? Voltou. Aí. E a nossa primeira missão, que foi para a Amazônia, né? Eu não me via. Voltou? Não, travou. Travou aí para você. Agora... Vamos lá, volta, a internet está acabando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Voltou. Palavras finais de Jobonassa, em nome de Jesus. Voltou? Voltou. Aí na nossa primeira missão eu não me imaginava nunca, né? No meio do mato e tal, mas aí o Alan orou e tal. E a minha motivação, sinceramente, dessa missão... não vou conseguir. Eu fui para a missão Amazônia porque eu queria conviver mais com vocês dois, sabe? Porque a gente conviveu muito pouco. Quando eu até converso com as meninas de Rio Preto, assim, eu falo, cara, vocês têm um privilégio muito grande, né? Como eu até falei na live que a gente fez juntas, que se eu tivesse convivido mais com vocês, teria me poupado muitos problemas, né? Ministeriais e tudo mais. Mas a motivação da minha primeira missão, para mim, foi conviver mais com vocês, de verdade, de verdade. E acho que Deus recebe, né, minha obra missionária, mesmo que o propósito não foi... E quantos momentos naquele barco na Amazônia, meu Deus. E depois que a gente fez essa missão, eu falei, amor, a gente começa a vender os objetos aqui dentro de casa. Mas a missão que os pastores fizerem e que a gente conseguir, é claro, né, que viver as experiências das missões é algo, né, transformador, mas ter o privilégio de conviver com vocês o dia a dia, como Jesus convivia com os discípulos, e tem momentos que não vai sair nunca da minha cabeça, tipo, a gente assim, e o pastor ali, naquele... Um violão na tribo dos Barés, cantando no idioma dos Barés, lindoés, com o sol caindo, assim, Rio Negro no fundo, meu Deus. E tô abrindo aqui, né? Esse mesmo. Então, eu quero dizer que... Nossa, eu não tenho mais o que falar. Depois que ela falou que eu sou uma inspiração, quem sou eu?
Mas glória a Deus, pastor. Eu sabia que um dia eu ia ter que falar isso para vocês. E é verdade. Que a minha motivação da primeira missão foi mesmo conviver com vocês. Você sabe que... Porque esse vai estreitando os vínculos, né? Se conheceu, cada um na sua cidade, a gente caminhou um pouco junto, mas houve sempre, né, o dia a dia, tá andando próximo e estreitar vínculos. E eu acho que a missão foi um ótimo momento para que isso acontecesse. E aconteceu. Então, uma vez, há muito tempo atrás, me deu uma palavra, eu estava polindo o meu carro. Eu tinha um Santana preto e eu deixei vazar um pouco de combustível na tampa ali, perto do tampa de combustível. E eu fui pegar aquela massa 2, a pintura, e daí quando eu peguei a estopa, eu vi que a estopa estava preta, estava brilhando. Travou de novo. Intercessão bola de neve, oro pela conexão. Travou de novo. Voltou. O que aconteceu? Aí o que aconteceu? Que a pregação dos barés lá. Pelo amor de Deus, é verdade, ele sempre fala disso. Ele fala que toda vez que o pastor Jair prega, ele se converte de novo. Aí o Espírito Santo me ministrou. Por quê? Porque tinha a tinta na estopa e o carro estava brilhando com a massa que tinha ido. E daí o Espírito Santo falou alguma coisa para mim, dizendo assim, toda vez que uma amizade, um relacionamento se esfola, se esfrega, às vezes até quando há uma discussão, alguma coisa assim, um pouco de um fica no outro e um pouco de outro fica no um, né? Então, todas as vezes que a gente consegue ter momentos de qualidade mesmo, a gente deixa um pouco de nós em alguém e a gente carrega um pouco de alguém em nós. Então, quando nós temos os nossos momentos missionários, eu vejo que a gente tem, de uma forma mais profunda, como Jesus tinha na mesa com os seus discípulos, uma coisa que de púlpito, na multidão, que é essa troca. Aí eu caio de Jô e eles carregam um pouquinho de Fabiane. E essa troca sempre vai deixar a estopa do Alan e da Jô com um pouco de nós e a nossa estopa um pouco de vocês, né? Às vezes a gente que pule vocês, às vezes vocês que pulem a gente, às vezes fica mais tinta nossa em vocês, às vezes fica mais tinta de vocês em nós. Volte conexão. Em nome de Jesus. Volte. Aí, voltou. Aleluia. Eu parei de falar na hora que travou. Travou de novo. Meu Deus, volte agora a conexão. Mas lento Aí, voltou. Quando travou, eu parei de falar. Mas, enfim, o relacionamento entre pessoas e com GC é um pouquinho travou novamente. Poxa, que pena. Aqui, que terminar. Deve ter umas 1000 lives até na mente também, né? Verdade, é horário. Mas, enfim, a missão é essa grande oportunidade de a gente se trocar mais e ficar um pouco mais da nossa tinta na estopa de vocês, um pouco mais da tinta de vocês. Glória a Deus, pastor. Estopa. Obrigado mesmo. Aprender a aprender sobre Jesus com vocês é uma bênção para nós. Pastora, se a senhora puder só depois mandar em áudio para mim, que eu te inspiro, só para mim ter assim como arquivo mesmo. Só para assim, quando bater uma bad, eu vou lá, ouço, dá tudo certo.
Vou deixar lá. Nossa, Assim, por favor. pra baixo, daí você põe lá. Amém. Pastor, então, ora, abençoa a gente. Mas é Obrigada, verdade, não é pastores. Amamos vocês. Obrigada. Vamos. também. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo juntos, à distância, mas juntos, e te agradecer por todo esse trabalho, essa dedicação dispensada à cidade de Tupã. Nós não somos uma igreja só para os nossos membros. Nós somos uma igreja para a cidade. Uma igreja que influencia, que impacta, que faz decretos atuais e que move não apenas a vida daqueles que a gente tem a oportunidade de caminhar, mas nós vamos para que o ar, a atmosfera espiritual das nossas cidades seja transformada. A corrupção tem que ir embora. Aí voltou. O índice de assassinatos, de homicídios, tem que diminuir quando o teu reino chega. E nós não estamos representando uma placa de denominação. A nossa placa de denominação é para nos permitir essa afinidade. Nós representamos o teu reino, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. E é nessa alegria no Espírito, nessa paz, nesse gozo, que nós celebramos esse 7º ano de aniversário da Igreja de Tupã. Queremos celebrar e agradecer por cada pessoa que passou por aquele lugar, mesmo aquelas que não saíram do jeito que a gente gostaria, que deixaram o nosso rol de amizades ou nossa membresia de um jeito diferente. Nós te agradecemos por Amém, elas, verdade. porque elas fizeram a gente ser quem a Deus. gente é hoje. Obrigado, Obrigado, Senhor. Deus. Obrigado por aqueles que permaneceram, por aqueles que recebem o óleo sobre a cabeça, todos os cultos, todos os encontros, e que têm permanecido fiéis. Amém. Oramos até por aqueles que virão e que a gente ainda nem conhece, Pai. Nós também já intercedemos por esses, Pai. E que, de alguma maneira muito especial, nesse novo tempo que está se iniciando agora, o Senhor possa fazer sinais, prodígios, milagres, atrair pessoas que antes não foram atraídas, tornar não aquele ambiente de culto apenas, mas tornar aquelas pessoas imãs espirituais, para que outras pessoas desejem o Jesus que elas têm, a transformação que elas tiveram, e que dessa maneira a tua santidade possa impactar a vida de muitos e a vida da cidade de Tupã. Não apenas da cidade, mas que a ilha de Tupã possa ser um celeiro de missionários, possa ser um lugar de trabalhadores para essa última seara. Deus, que essa igreja, independente do número de jabuticabas que ela tenha, que ela esteja dando como fruto, o Senhor possa fazer as jabuticabas mais doces e mais gostosas que alguém pode comer. E dessa maneira que nós agrademos e cumpramos a missão que o Senhor nos ordenou para cumprir. É assim que nós abençoamos a vida do Alan, da Jo, da Monique, da Manu, de cada pessoa que está nessa igreja, dos líderes, daqueles que trabalham e são obreiros, daqueles que pagam muito preço e também daqueles que acabaram de chegar. Nós pedimos a tua bênção, o teu cuidado, a tua prosperidade. Amém. Glória a Deus, pastores. Obrigado. Para finalizar, avante! Eu vou desativar os comentários aqui, para a galera poder tirar um print, depois compartilhar aí. Dá um sorriso aí, pastor. Quem tá na live aí, tira um print, depois compartilha, marca os pastores e marca a gente. Deixa eu fazer um cara. Sorria, sorria. Aí. Glória a Deus. Obrigado, pastores. Obrigado. Deus abençoe. Semana que vem estamos aí para mais uma festa lá no Monte. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Parabéns.